Então, continuando com o 12º motivo. O 12º, que na realidade seria o 11º, do porquê nós comemos leite e comidas lácteas e laticínios em Shavuot, na festa de Shavuot. Aqui ele nos traz mais um motivo que é parecido com o 9º motivo. É parecido com aquele motivo que nós trouxemos, que eu falei que eu gosto bastante, a princípio é o que eu mais gosto, da transformação. Uhum. Ele traz, o que acontece com leite que azedou? Ele vira uma coisa que eu não lembro. Tá bom? E dá pra comer isso? Dá, assim. Leite azedado, leite... Não, ele vira como é o nome, gente? Isso aqui mesmo. Mas aí se faz... Dá pra fazer queijo, né? É? Não, mas tem coalhada. Coalhada? Vira coalhada. Nunca viu coalhada? Já, mas então quer dizer, o leite, eu já vi uma vez... Interessante, quer dizer, não dá pra tomar, ele fica muito ruim, mas dá pra fazer uma outra coisa. Não, ele vira uma pasta em cima e aí embaixo fica Água. a água. Aí você tira a pasta. Interessante. Aí você coloca açúcar e come coalhada. Uhum. Na verdade é que vinho também a princípio vira vinagre, não? Não sei, vinho não sei. Não, porque aqui ele traz assim como o leite, ele diferente dos outros produtos, quando ele azeda, quando ele azeda, ele fica ruim para consumo próprio, enfim, para você consumir ele diretamente, mas você pode fazer um conserto, você pode utilizá-lo, tem uma maneira de você fazer uso dele de uma outra forma, enfim, com relação a outros produtos, uma vez que azedou, enfim, fica azedado, não dá mais para utilizar. Uhum. Leite, diferente dos outros produtos, você poderia, mesmo depois que azedou, você pode, enfim, de alguma consertá-lo e tem fazer uso dele. Assim também com relação à Torá. Enfim, assim também as comidas de leite, elas expressam, elas indicam, elas são romez, elas estão indicando, elas estão simbolizando que através da Torá, né, que através da Torá, nós comemos isso no dia do Shavuot, para simbolizar que através da Torá a pessoa ela também pode consertar e pode, enfim, melhorar, pode consertar, mesmo aquilo que era nifgam, aquilo que, enfim, acabou sendo, que acabou ficando defeituoso, acabou ficando não bom, acabou ficando com um gosto ruim, nifgam, certo? Que acabou estragando, por assim dizer, acabou, enfim, não ficando bom, não ficando mais bom, mas mesmo assim dá para fazer alguma transformação, enfim, utilizar aquilo lá, consertar de alguma maneira e fazer uso disso. Uhum. Então, justamente o leite, ele está aqui associado ao Torá no dia do Shavuot, né? Aqui porque a gente come justo leite para indicar que assim como o leite tem esse poder, então o leite ele está indicando que através do estudo da Torá também é possível fazer o mesmo. Através do estudo da Torá também é possível fazer o mesmo com o leite, o que significa mesmo aquilo que acabou ficando passado, acabou azedando, acabou estragando também, ficou defeituoso, é possível sim consertar e fazer uso daquilo. Que é basicamente um pouquinho da transformação. Uhum. Certo. Então esse foi o 12º. Depois ele nos traz o 13º. Assim como qual a primeira bebida que o ser humano ele bebe? Assim como a primeira bebida que o ser humano ele bebe é o leite, e o leite é a primeira bebida que o bebê ele bebe da sua mãe. Assim também a Torá deve ser a primeira coisa que o judeu ele coloca na sua boca. A primeira coisa, enfim, que o judeu coloca na sua boca, tanto, enfim, no seu dia a dia, quanto com relação à idade, né? Enfim, assim como o bebê, a primeira coisa que ele toma é o leite, assim também desde criança, desde a tenra idade, desde a juventude, já devemos também ensinar a criança a Torá. A primeira coisa que a criança deve ser ensinada, que ela deve ser colocada na sua boca, são palavras de Torá. Então, assim como o leite é a primeira bebida, assim também a Torá deve ser a primeira coisa que a pessoa coloca na sua boca.
Aqui ele nos traz um outro motivo, tem a ver... Interessante, tem a ver com o número 66. O número 66, enfim, ele traz aqui de Rabi Chaim Vital. Então ele fala pra gente a mitzvah da Torá número 66 é justamente a mitzvah da proibição de comer carne com leite. A mitzvah número 66 da Torá, a mitzvah número 66 seria a proibição de comer carne com leite. Assim também, o Shavuot é no dia 66 desde Rosh Chodesh Nissan. Desde Rosh Chodesh Nissan, o Shavuot é o 66º dia, porque Nissan Iyar é um mês, Iyar Shavuot de Sivan um mês, e depois mais 6 dias de Shavuot de Rosh Chodesh Iyar até o 6º dia de Sivan. De Rosh Chodesh Sivan até o 6º dia. Então, aqui, então, já que os dois são números 66, e existe uma relação entre o dia do ano e o número da mitzvah, porque temos 365 mitzvot que estão associados com 365 dias do ano. Então, por assim dizer, a primeira mitzvah do ano, que é o número 1, enfim, ela está associada com o primeiro dia, a primeira mitzvah está associada com o primeiro dia do ano, que no caso começaria a partir de Nissan, né? Iniciando de Nissan, que, enfim, que o povo judeu conta através de Nissan, enfim, que é muito especial. Então, por isso, a primeira, vou fazer embasado nisso, então, que as 365 mitzvot estão conectadas com 365 dias do ano, então, o 66º dia do ano está conectado com a mitzvah 66, e por isso, então, a gente come leite para justamente expressar que a ideia da proibição de comer carne com leite, né? Para a gente lembrar, justamente come leite para lembrar dessa mitzvah da proibição de comer carne com leite, que está justamente associada ao dia do Shavuot, que é o número, que é a mitzvah número 66, que é o 60º dia do ano. 66º dia do ano. Então isso seria interessante, quer dizer, essa relação que ele faz entre os dias do ano e as mitzvot. Quer dizer, de acordo com isso, então no primeiro dia do ano seria, o primeiro dia de Nissan seria a primeira mitzvah, enfim, assim por diante. Mas especificamente a gente só vê isso com relação a essa mitzvah de carne com leite. Isso é, já que ela é número 66, já volta é número 66 também. Que ele traz pra gente também, que a Torá justamente, interessante, quer dizer, a Torá, quando ela traz pra gente as mitzvot as mitzvot dos Hagim, as mitzvot das festas, a Torá justamente nos diz, isso é bem interessante, que a Torá nos diz, junto com isso a Torá fala pra gente a proibição de comer carne com leite. Interessante, que se a gente pegar na leitura, né, tem duas leituras, a Torá ela termina com a mesma coisa. Ela fala, a leitura vai lá e fala justamente sobre as festas do ano, enfim, Sukkot, Shavuot, Pesach, e depois como ela conclui, Reshit, Bikurim, Matecha, enfim, fala sobre a mitzvah de Bikurim, e depois fala sobre a mitzvah da proibição de comer carne com leite. Vocês irão trazer as primícias, as primeiras frutas, Reshit, Bikurim, Matecha, as primeiras frutas, as primícias da sua terra, vocês irão trazer para Hashem. Tavi bet Hashem Elokecha, lo davar shel gdi b'chalev v'moed. Vocês não podem cozinhar leite com carne. Então, porque uma coisa está conectada com a outra, veio nos ensinar que o quê? Tem uma associação. Então, já que a gente vê que a mitzvah de Bikurim, que é Shavuot, porque Shavuot é chamado de Chag Bikurim. A mitzvah de Shavuot é quando começa o Bikurim, ele deve ser trazido desde Shavuot até Sukkot, porque é um período de alegria. Desde Shavuot até Sukkot é um período de alegria porque você está colhendo as coisas para casa. Desde Sukkot até Shavuot, aí seria o momento de trabalho, trabalhoso, de arar, semear. Isso desde Sukkot até Shavuot. De Shavuot até Sukkot, justamente Sukkot Shavuot é chamado de Chag HaKatzir, festa da colheita, e Sukkot é chamado de Chag HaSif, a festa que você junta as coisas para casa. Tem a colheita, aí você prepara tudo, enfim, deixa tudo bonitinho, e em Sukkot você traz tudo para casa.
Mas é o momento que você está colhendo os frutos, então por isso você está alegre. Então por isso a mitzvah de Bikurim, que deve ser dita com alegria, com agradecimento com alegria, ela é feita nesse período entre Shavuot e Sukkot. Até para você ter uma ideia bem interessante, que o texto que ele é lido, né, o texto de agradecimento que ele é lido somente se a pessoa trouxe nesse período entre Shavuot e Sukkot, porque é um período de alegria e esse texto tem que ser lido quando a pessoa está num estado de alegria. Então por isso, interessante. Então por isso a mitzvah de Bikurim, que é a mitzvah de Shavuot, e justamente no versículo está associado, o versículo falando um do lado do outro, a mitzvah de Bikurim, que é a mitzvah de Shavuot, junto com a mitzvah que começa nesse período de Shavuot até Sukkot, junto com a proibição de carne com leite. Então já que um está junto com o outro, a gente faz essa associação e fala então que no Shavuot, que é a festa de Bikurim, a gente deve cumprir a mitzvah de carne com leite. Então para lembrar a mitzvah de carne com leite, que está associado com Shavuot no versículo, a gente come leite no Shavuot, lembrando assim então da separação de carne com leite, que está associada por algum motivo com o Shavuot, que aqui não está escrito claramente, mas pelo menos a gente vê nessa parte de interpretação da Torá, que a gente vê que sim, tem uma ligação remes, né, na Torá, já que um está escrito do lado do outro. A festa de Bikurim, que está associada com Shavuot, e a mitzvah de proibição de comer carne com leite. Então, por isso a gente come leite no Shavuot, para lembrar da mitzvah da proibição de comer carne com leite, junto com a mitzvah de Bikurim. A mitzvah de Bikurim é uma mitzvah bem mitzvah de agradecimento, enfim, tem que ser dita com alegria, que é justo nesse período entre Shavuot e Sukkot. É bem interessante também. Aí ele traz aqui uma outra, assim. A gente falou semana passada que os anjos não comeram, você lembra? Que os anjos não comeram carne com leite. Que Abraão não deixou. Você lembra que a gente falou isso? A gente falou sobre aqui assim na aula, a gente falou da onde a gente aprende que Abraham ele já cumpria a mitzvah de... é verdade, falou mesmo. Ele já tinha a Torá dele. E uma das provas assim, foi que a Torá fala que ficou lá na árvore espiando, enfim, ele ficou lá na árvore, vendo se, enfim, para que eles não comessem na ordem contrária, serviu primeiro leite, depois serviu primeiro a manteiga, depois serviu a língua do boi. Só que aqui, de acordo com essa interpretação, não, eles sim comeram. Tem uma interpretação que fala que os anjos sim comeram carne com leite. De acordo com essa interpretação, ele traz aqui, enfim, tá bom. Porque na Torá, na verdade, não está escrito claramente que eles não comeram. Na Torá está escrito que ele foi lá, pegou a manteiga, deu para eles, enfim, pegou a carne e deu para eles. Mas não está escrito na Torá, na verdade, que essa é uma interpretação que a gente fez, enfim, que ele deu nessa ordem, que ele não misturou, mas historicamente pela Torá... Mas está escrito nessa ordem, não está na Torá? Tá escrito nessa ordem, mas na Torá não está claro que ele deu para eles essa comida. Agora, assim, talvez não tá. Se você pega o versículo da Torá, não está claro que eles não comeram, porque ele serviu para eles, para assim dizer, um depois do outro. Então, assim, um após o outro, mas não necessariamente que separadamente, vamos chamar assim. Fez o intervalo. Exatamente, e talvez até acabou sendo junto no sentido, primeiro serviu uma coisa, logo depois serviu outra, mas talvez eles comeram juntos. Na Torá, especificamente falando, não está escrito que... ao contrário, ao princípio, a parte literal da Torá seria que eles comeram carne com leite. Mas não tem um contrassenso aí, porque os anjos saberiam que não poderiam comer? Que não poderiam comer carne com leite? Assim, os anjos, na verdade, em si, eles não teriam essa obrigação. Assim, essa é uma mitzvah só. Primeiro, ainda não tinha nem Matan Torá, e além de não ter tido Matan Torá, também os anjos, talvez só Abraham, Abraham cumpria, mas não necessariamente que os anjos eles precisavam cumprir. Quer dizer, ficou por uma opção deles. Se eles também quisessem fazer que nem Abraham de serem rigorosos de cumprir a Torá, mas senão eles poderiam comer carne com leite, não haveria nenhum impedimento, a não ser esse rigor, enfim, espiritual, que já estavam cumprindo as mitzvot mesmo antes de elas serem outorgadas. Mas aí se fala justamente que quando Moshe Rabbeinu ele subiu lá nos céus, aí Moshe Rabbeinu começou a ter uma discussão. Porque eles viram que chegou o humano, os anjos viram que chegou o humano, assim, né? O que esse cara tá fazendo aqui no nosso... aqui em cima? E aí eles falaram, a mulher falou, eu vim buscar a Torá, né? Eu vim aqui buscar a Torá de Deus, quem são vocês?
E aí os anjos falaram, não, cai fora, a Torá é nossa. A Torá a gente vai protestar, a gente vai pedir a Torá. Então eles foram para Deus e, enfim, foi processar, meio que protestaram e fizeram uma manifestação alegando e, como se fala, quando a pessoa lá está... Argumentando? Argumentando, sim, mas quando a pessoa fala que alguma coisa é dela, enfim, alegando e, bom... Reivindicando? Reivindicando, exatamente. Reivindicando a posse da Torá. Reivindicando, alegando que a Torá é delas. Porque a Torá é deles, a Torá dos anjos. Porque eles falaram, aqui, que existe aquela lei do vizinho. Você lembra da lei do vizinho? O que a gente falou da lei do vizinho? Que era? Qual era a lei do vizinho? Não lembro. A lei do vizinho era que quando alguém vai dar uma coisa, vai vender uma coisa para o outro. Então, para que ele tem que vender primeiro? Pro vizinho. Certo? O vizinho tem preferência. Uhum. Então, aí eles usaram, os anjos utilizaram desta lei para falar que Hashem tinha que dar a Torá para eles e não para Moisés. Uhum. Porque a gente é vizinho, então a gente tem preferência. A gente tem preferência sobre a Torá. Primeiro dá para o vizinho, se o vizinho quer, primeiro dá para a gente. A gente está mais próximo da Torá, tem mais. Eles são seres humanos, talvez a Torá não vai fazer, para a gente que é mais espiritual, aí tem mais a ver a Torá. Então, de uma certa maneira, eles eram vizinhos, estavam mais próximos da Torá, então por isso fazia mais sentido para eles receberem a Torá do que o ser humano, que é um ser material, enfim, que a Torá não tem tanto a ver quanto a eles. Eles estão, enfim, a Torá no nível espiritual, sem dúvida que eles alegaram, reivindicaram a posse da Torá, nossa. E o que Moisés falou para eles? Moisés falou para eles que não. Por quê? Moisés falou, Moisés usou isso de prova, usou isso daqui de prova, que quando eles estavam em Abraham, eles comeram carne com leite. E aí Moisés falou para eles, vocês não cumpriram a Torá quando vocês estavam, enfim, lá embaixo, quando estavam em visita lá embaixo, vocês não cumpriram a Torá, comeram carne com leite. Então aqui é uma prova que vocês não são bons para cumprir a Torá. Se vocês fossem bons, vocês não iam comer carne com leite, que é uma proibição da Torá. Mesmo que vocês ainda não tinham recebido, mas já não iam querer fazer a proibição. Então, Moisés ele usou isso como argumento para falar que os anjos não estavam preparados para receber a Torá, já que lá no Sinai, já que lá embaixo, quando eles estavam visitando Abraham, eles comeram carne com leite. Então, os anjos estavam reivindicando a Torá para eles, porque eles eram vizinhos, né, para ser mais próximo. A Torá tinha mais a ver com eles, mas então eles tinham ia ser mais benéfico para eles. Moisés falou, não, vocês não vão, porque Moisés respondeu, vocês não podem receber a Torá, porque quando vocês estavam lá, vocês fizeram a proibição de comer carne com leite. A 17ª... Não falaram mais nada? Quê? E aí não falaram mais nada? Eles perderam. Teve mais argumentos que Moisés falou, mas... Sim, a 10ª. A 17ª traz pra gente para nos ensinar que o leite ele sacia a sede. Leite sacia a sede ou não? Sim. Que aqui ele traz pra gente que não. Que não? Assim como o leite ele acaba não saciando a sede, mas só causando mais sede, assim a Torá também, ela toda a Torá que nós estudamos, que nós temos sede de estudar a Torá, quanto mais a gente estuda, com mais sede a gente fica. A sede só aumenta. Então vem nos ensinar que assim como o leite ele causa sede, e quanto mais que a gente toma dele, isso não nos sacia, não nos luravim, enfim, não perde, a gente não perde a nossa sede, isso não, enfim, tá bom, saciar, mas para saciar, vamos falar para bebida, tem uma palavra, enfim. Mas aqui não, certo, não tirar a sede, perfeito, assim também a Torá, que a gente tem sede dela, mas quanto mais que a gente estuda, acaba na verdade só crescendo mais o interesse para saber mais, para entender mais, então só acaba crescendo a sede, quer dizer, já que é infinito, então acaba crescendo cada vez mais. Ele justamente repete, na verdade. Fala assim, Moshe Rabbeinu, ele foi retirado, a gente já falou isso aqui, ele foi retirado do Nilo, que dia do rio, que dia, justamente no dia do Matan Torá. Mas uma Gemara. Moshe Rabbeinu foi retirado do Nilo, de acordo com a Gemara, em Sotá 12:2, foi retirado do Nilo na data do Matan Torá. E a Batia pegou ele, e ela tentou fazer, foi lá e ficou enfim, oferecendo para as mulheres egípcias para amamentarem Moisés, mas ele não quis.
Pois ele iria receber a Torá de Hashem, ele iria receber a Torá do Criador, então ele não quis receber, não quis mamar, enfim, de um leite que não fosse kasher, então a gente quer fazer uma lembrança para isto, para esse mérito, essa mitzvah que Moisés teve, que ele não mamou de um leite proibido. Então, e foi justamente nessa data de Shavuot, que a gente acabou de falar, que a Gemara fala que justamente nessa data Moisés ele foi pego do mar, que a gente acabou do rio, como a gente explicou, porque foi 7 de Adar, 3 meses a partir de Adar, 8 dias, 7 de Sivan, 7 de Iyar, 7 de Nissan, 7 de Iyar e 7 de Sivan. Perfeito. Então que é certo, porque ele nasceu de 6 meses, aí ficou mais 3 meses lá. Que aí foi quando os egípcios falaram, ela já deu a luz, vamos lá, então ela teve que tirar o filho de casa. E o último motivo, porque aqui também já falou na verdade. Assim como a Torá aqui, que é o motivo que eu falei, que é o 9º motivo, mas aqui também é o 19º. Assim como o leite, ele é permitido, mesmo que ele era proibido, mesmo que ele era, primeiro ele era sangue. Uhum. Ele foi sangue, ele foi transformado, enfim, ele saiu de lá, foi o estômago, enfim. Uhum. Ele primeiramente era sangue, ele saiu e foi transformado, enfim, passou por uma metamorfose, enfim, pelo filtro, e foi transformado em leite. E ele é permitido mesmo que ele tem origem no sangue. Assim também, aqui ele traz para a gente uma Gemara em Nidá 9a, que é a opinião de Rabi Meir. Assim também, todo aquele que recebe sobre si a Torá, nós não nos importamos com o seu passado, né? Não ficamos no passado ele teve alguma questão, fez alguma